Bem, vamos então dar início ao primeiro painel do dia, com o tema Direito Marítimo, Economia no Mar, Segurança da Navegação e Comércio Exterior. E para isso eu convido como moderador o desembargador Antônio Carlos Esteves Torres. Bom dia, senhores. Estamos corrigindo a derrota do Brasil. Esta derrota, para quem é maritimista, sabe que eu estou falando do rumo. A minha mulher disse: você não se esqueça de que você vai apenas moderar. E ela tem razão. Mas diante deste público, diante desta plateia e diante do que pretendemos fazer com a nossa reunião, eu queria que os senhores soubessem que esta revista linda, eu não me lembro de ter visto uma publicação tão bonita. Ela tem um centro mínimo, mas do qual se extrai o seguinte: faze uma arte de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. O Criador do Gênesis deu o sentido da nossa estada aqui. Estamos diante dos atores mais importantes da tecnologia, das viagens, da travessia da maior parte dos fatores compositores da Terra, que é a água e o ar. E deles pouco se sabe, porque tanto se sente. Senhores, para que possamos compreender o que é o direito marítimo, o que faz o Tribunal de Justiça e o que faz o Instituto dos Magistrados do Brasil, vamos ouvir quem mais e melhor entende sobre os nossos destinos. Peço que componham a mesa do painel número 1, Direito Marítimo, Economia do Mar, Segurança da Navegação e Comércio Exterior. Eu chamo ao palco o senhor presidente do Tribunal Marítimo, Almirante Ralph Dias da Silveira Costa, por favor. Em seguida, a Autoridade Marítima Brasileira e os recentes avanços na regulação técnica. Olha, o Criador falando das atividades relacionadas com suas competências. Eu chamo ao palco o contra-almirante Sérgio Gabriela, assessor-chefe da Segurança do Tráfego Aquaviário. Por favor. A modernização da Receita Federal e o comércio exterior. Os senhores não queiram saber o que há de documento, o que há de imposto, o que há de tributo e como se pode atuar dentro deste setor. Para isso, eu peço que componha a mesa o doutor Pedro Antônio Pereira Thiago, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil.
Senhores, com a advertência da minha mulher, comandante da embarcação, eu pretendo apenas moderar os debates. E moderar os debates, lamentavelmente, significa controlar tempo. Nós temos aqui, em cada uma dessas lascas, nós temos uma árvore imensa para nós fazermos senhor presidente do Instituto, vamos fazer isso ainda esse ano, chamando cada um para falar durante não 15 minutos, mas sim durante 15 horas. A partir desse momento, passo a palavra ao primeiro expositor, o senhor presidente do Tribunal Marítimo, vice-almirante Ralph Dias da Silveira Costa. Por favor, almirante. Bom dia, senhoras, bom dia, senhores. Antes de mais nada, eu queria agradecer essa oportunidade de fazer a primeira palestra neste evento. O desembargador Peterson, o desembargador Antônio Esteves também, acho que teve uma participação muito grande. Agradecer a todos os presentes, mas eu queria fazer algumas referências iniciais. Primeiro, ao senhor ministro do Superior Tribunal Militar, o almirante Leonardo Puntel, entusiasta da atividade da Autoridade Marítima. Eu diria que aprendi muito com ele, então não poderia deixar de citá-lo. E também o almirante Ilks Barbosa Júnior, foi o comandante da Marinha, e num momento muito difícil da nossa existência como ser humano, que foi o período da pandemia, com serenidade e firmeza, conseguimos enfrentar. Em muitos ensinamentos, também, eu diria, um especialista da Autoridade Marítima, por onde passou, como foi o diretor de Portos e Costas. Temos aqui o mais alto nível da Autoridade Marítima, que é o diretor-geral de navegação, que é o almirante Borges. Ele é o diretor-geral de navegação e faz parte do nível decisório da cadeia de Autoridade Marítima, responsabilidade da Marinha do Brasil. E trazendo a essência da Autoridade Marítima, faço uma referência também ao nosso diretor de Portos e Costas, o almirante Salgueirinho. Então, eu quis ressaltar essa questão da Autoridade Marítima, que é uma atribuição da Marinha prevista em lei. Assim como o artigo 142 fala da defesa da pátria em relação às Forças Armadas, a Marinha tem essa atribuição também intransferível, que é a Autoridade Marítima. Bom, a minha palestra, não vou falar de Autoridade Marítima. A minha palestra, a gente vai falar de segurança. Eu acho que segurança é a palavra-chave, E aqui eu cito Thomas Hobbes. Talvez, desembargador, vai de enquanto o senhor falou que estamos doentes, o mundo está doente. Eu vou citar Thomas Hobbes. Não há lugar para a indústria, pois seu fruto é incerto. Consequentemente, não há cultivo de terra, nem navegação. 400 anos atrás, Thomas Hobbes falou de navegação, nem o uso das mercadorias que podem ser transportadas pelo mar. Não há construções confortáveis, nem instrumentos para mover e remover coisas que precisam de grande força. Não há conhecimento da face da terra, não há cômputo de tempo. E o que pior de tudo, um constante temor da morte violenta. Aqui ele levou ao extremo e dizer que o mundo está doente. Eu, como militar, eu tive um instrutor que falou, sempre tem uma pergunta curiosa, perguntando quando é que a humanidade vai encerrar esse período de conflitos, período de guerra. Foi o almirante Vidigal, estudioso também, o professor Beirão conhece bem ele falou nunca, porque o ser humano é muito mesquinho. Então, com base nisso, vamos falar de segurança. Eu vou falar agora exatamente do Tribunal Marítimo. Outro ponto que eu queria citar, antes de eu vir aqui,
eu fiquei preocupado com a questão do público, porque quem me conhece sabe que eu sempre cito que a gente não precisa pregar para convertidos. Então eu fiquei preocupado, queria mudar o tema da minha palestra, não vou apresentar um PowerPoint, e soube pelo nosso vice-presidente que não, faça sua palestra de sempre, que dessa vez o público não é composto apenas de convertidos. Então vou falar do Tribunal Marítimo, o que é o Tribunal Marítimo. Ele foi criado em 1934 em função de um acidente, de um fato que ocorreu com o navio Baden. Ele suspendeu do porto, sem autorização do capitão dos portos, e era um período turbulento. Naquele mesmo dia, o Washington Luiz foi deposto no Palácio Guanabara. O navio demanda a barra, sem autorização do capitão dos portos, e a Fortaleza de Santa Cruz advertiu por meio de salvas e por meio de sinais. Ele disse que não entendeu. Quando passou no Forte do Leme, talvez uma salva mal dirigida acertou o mastro. O resultado foram 18 mortos. Os passageiros estavam no convés observando a saída da Baía de Guanabara. E o caso foi julgado no Tribunal Internacional Marítimo de Hamburgo. Isso causou uma comoção nacional, lógico, o evento da morte, muito ofuscado pelas questões políticas, pela Revolução de 1930. E o que chamou mais atenção foi o fato de não ser julgado no Tribunal Brasileiro. Foi para a corte em Hamburgo. Então, em 1934, foram criados 5 tribunais marítimos ao longo da costa brasileira. Mas ao longo do tempo também viram que a demanda não era necessária, 5 tribunais marítimos regionais, e tudo ficou concentrado no Rio de Janeiro. Então o tribunal está fazendo 90 anos, ano que vem, e teve um marco muito importante, 20 anos depois, que é a sua lei de criação, a lei número 2180, que especifica tudo o que é o Tribunal Marítimo. Então, ele começa muito claro na lei dizendo: o Tribunal Marítimo tem jurisdição em todo o território nacional. Eu entendo que o legislador, quando citou isso, ele não quis falar em termos de território, ele quis dizer que há apenas um Tribunal Marítimo que tem jurisdição em todo o Brasil. Isso às vezes causa uma confusão muito grande nos contenciosos. O pessoal acha que está restrito até o mar territorial, até a zona contígua. Negativo. No decorrer da lei, ele especifica muito bem qual é a jurisdição do Tribunal Marítimo. A questão do território nacional é apenas um no Brasil. Ele é auxiliar do Poder Judiciário, ele é vinculado à Marinha do Brasil, por isso, vinculado ao Ministério da Defesa e ao Poder Executivo. O vínculo é administrativo, o vínculo é voltado muito para os aspectos de material, de pessoal, mas é um vínculo à Marinha do Brasil histórico, relacionado a essa atividade da autoridade marítima. E é autônomo. Essa autonomia foi uma das palavras que me chamou mais atenção quando eu fui assumir o Tribunal Marítimo. O que significaria isso? Significa que o Tribunal Marítimo, seus acordos, suas decisões são soberanas, são consideradas, são presunção da verdade, é um fato, não é mais uma prova. E como é que a gente tem que dar legitimidade a essa autonomia? Justamente na composição do tribunal. Somos 7 juízes, juiz-presidente, indicado pelo comandante da Marinha, nomeado por decreto do presidente nacional para um cargo de 2 anos, podendo ser renovado, mais 2 juízes militares também, na mesma sequência, indicado pelo comandante da Marinha, nomeado por decreto pelo presidente da República, com 2 anos, sendo que um é um oficial do Corpo da Armada, especializado em segurança do tráfego aquaviário.
O segundo juiz, ele é engenheiro naval, um capitão de mar e guerra, engenheiro naval, especialista em máquinas ou casco. Nós três fazemos parte de cargos comissionados. Mas 4 juízes, 5 concursados, cada um com a sua especialidade. Bacharel em Direito especializado em Direito Marítimo, bacharel em Direito especializado em Direito Internacional, no caso do nosso vice-presidente, o juiz Marcelo, e um especialista em empresa de navegação, em armação de navio, e um capitão de longo curso, com vasta experiência no mar, no exercício da função. Então, esse tribunal técnico, com diversos conhecimentos, é que dá a legitimidade das nossas decisões. Quais são as atribuições? A primeira, são 2 atribuições muito claras. Primeiro, julgar os acidentes e fatos da navegação, e a segunda, manter o registro da propriedade naval. Me ater agora ao julgamento, a questão do julgar os acidentes e fatos da navegação. Então, naufrágio, encalhe, varação, explosão, avaria, defeito, todos esses casos, quando ocorrem no navio, eles são, como se diz, instruídos por um inquérito feito pelas capitanias, delegacias e agências ao longo do nosso território nacional. Isso é feito normatizado pela DPC. A DPC, ela tem as suas normas para se fazer o inquérito, tem também a Nortec, CPM, dentro daquele escopo de legislar e depois trazer a prática de como se executa o inquérito. Esse inquérito vem para o tribunal, são sorteados 2 juízes, um relator e um revisor. Esse processo ele vai para a Procuradoria Especial da Marinha, que no caso faz a parte acusatória, volta para o tribunal e tem toda a parte de instrução, defesa, alegações finais, volta para o nosso tribunal e aí sim o julgamento dentro do padrão de uma tribuna. Então, esse é o rito processual, a gente segue muito o CPC. E as penas? As penas são repreensão, suspensão, interdição, multa. São penas de caráter educativos, podemos dizer dessa forma. Por quê? O tribunal é para trazer segurança à navegação, ao pessoal da aventura marítima, aos marítimos, aos portuários. É isso que traz a segurança a essa gente do mar. A segunda é o registro. O registro nada mais é, eu não gosto de comparar porque às vezes isso pode dar confusão, é questão como se fosse um registro de imóveis. É o registro da propriedade da embarcação. E ali está tudo registrado, o ônus, quem é o proprietário. E quando você tem mais de uma embarcação, você se torna um armador. E a gente tem um registro também dos armadores. Então controlamos tudo isso, é um trabalho cartorial. Mas ao longo do tempo, foi criado mais 2 registros. O Registro Especial Brasileiro, que é uma maneira de fomentar atividades de marinha mercante dentro do nosso país, os países que estão trafegando aqui na nossa costa, nas nossas costas, com a bandeira brasileira. E o segundo é o pré-registro, que nada mais é para fomentar atividades de construção naval no nosso país. Mas qual é a vantagem? Incentivos, principalmente incentivos fiscais. Está faltando 1 minuto, eu acho que roubaram 5 ali, mas não tem problema, eu me preparei para isso. Eu tive a oportunidade de participar agora de um simpósio que o ministro André Mendonça, ele fez uma palestra de 40 minutos e ele encerrou a palestra contextualizou com 2 princípios que ele, ministro André Mendonça, considera importantes. Privilegiar as decisões técnicas dos órgãos e da atuação do setor público e fazer deferência às normas do setor específico.
Ele falou isso encerrando a sua palestra. E aí volta, a gente está falando de quê? De segurança aqui. Não só segurança da navegação, mas de segurança jurídica. Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra na Marinha e um suboficial me perguntou: almirante, por que tem tantas leis no Brasil? Eu sou almirante, sou oficial submarinista, estou começando a estudar um pouco mais sobre direito. E eu comentei com ele eu falei com ele da seguinte maneira: você já leu a convenção do seu condomínio? Ele: não. Você mora num prédio? Moro. No meu são 11 páginas para dizer que eu apenas posso morar lá, que eu tenho que respeitar a vaga, que não pode ter pizzaria, que não pode fazer serviço de cabeleireiro, que não pode fazer barulho. Tem que ser escrito. Da maneira que o Brasil, da maneira que nós trabalhamos, tudo tem que estar escrito. Eu acho que é difícil falar isso. Boa fé. Boa fé é uma palavra que nos meus estudos eu vi, muitos países utilizam boa fé, e eu dou um exemplo meu. Eu fui assinar o meu contrato de aluguel. Eu morei na África do Sul, tive a oportunidade de morar na África do Sul, e assinei meu contrato de aluguel com o senhorio, entreguei para ele, entregou, e agora vai registrar? Vai, não, só vou registrar que você está morando nessa casa. Mas se a minha assinatura for falsa, provocação, para que você faria isso? Isso se chama boa fé. Então nós estamos aqui justamente para isso. Antigamente o que regia o mundo era o maná, era o mel, era o pão, era o peixe, era o vinho. Um bom tempo já é o saco de dinheiro. Então nós estamos aqui justamente para dar segurança nesse ambiente, para dar segurança jurídica a quem vai colocar o saco de dinheiro na aventura marítima. E não é pouco. Em suma, o tribunal está aqui para dar segurança jurídica a gente do mar. Era isso, meu tempo já se esgotou. Muito obrigado pela atenção e obrigado novamente pelo convite.